Prontinho. Agora foi, agora foi. Boa Não sei se noite. todo mundo estava meio complicado, Voltei. mas Então, gente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Alice Pataxó, eu moro no extremo sul da Bahia, na aldeia Craveiro, na cidade do Prado. E eu sou comunicadora indígena, tenho um canal no YouTube, se vocês não conhecem, já dá uma olhada por lá para saber mais ou menos quem é a pessoa. E eu falo muito sobre cultura indígena, eu trago essa questão de descolonizar, né, a mente das pessoas, para falar sobre o indígena real, o indígena brasileiro hoje, na atualidade, no século XXI, o indígena que está conectado em todas as redes sociais. E é isso, entendeu? Hoje eu tô aqui para conversar, para falar um pouco sobre a cultura pop também desse meio indígena, né? E é isso aí. exato. Exato, essa conversa a gente já tem bastante tempo dentro do Folclore BR, no nossos podcasts, nas nossas lives, dessa conexão que é muito pop de falar de culturas indígenas brasileiras, inclusive, dentro desse universo pop. Então é muito recorrente a gente ver artes, por exemplo, a arte indígena Naruto, indígena alguma coisa de anime, alguma outra relação. Então, isso é muito, muito comum. A galera que tem uma vontade muito grande de ver um Senhor dos Anéis indígena. Então, assim, é uma coisa que é muito parte dessa vontade brasileira até de ter uma conexão, alguma coisa indígena dentro do cinema, da grande mídia, desse Tá processo cortando todo pra que caramba. nós temos. Mas Tá. vamos lá, como é que você vê esse papo aqui, esse que eu ia falar, esse papo aqui veio, na verdade, de umas semanas atrás, onde eu encontrei um post seu junto com o Tucumã, falando sobre, indicando filmes inspirados em culturas indígenas e animações, séries. E aí eu pensei, pô, vamos tentar fazer essa conexão e entender esse caminho, se existe um espaço e se existe uma forma certa de fazer, de trabalhar isso dentro do Brasil mesmo. Muita gente trabalha com quadrinhos, trabalha com cinema, acompanha os nossos projetos e tem um interesse muito grande em trabalhar com culturas indígenas dentro de suas obras, dentro de seus trabalhos, e tem uma dificuldade de entender como se posicionar, como estar dentro disso, de uma maneira que não seja ofensivo, que não cause nenhum Sim, problema. claro. E eu queria entender de você, como é que você vê essa questão, essa vontade de fazer, de trabalhar os indígenas dentro da cultura pop, que já estão trabalhando, os indígenas já trabalham isso, e muita gente acaba não sabendo, não conhecendo. Então, né, esse é um caso que muita gente me pergunta também, né, manda mensagem na DM para saber se pode escrever uma história usando um personagem indígena, se pode fazer um desenho. E aí é sempre aquela coisa, eu sempre falo com as pessoas, indico as seguintes coisas, olha, não existe um problema em você fazer isso, a questão é a maneira como você aborda esse personagem, né? Às vezes a pessoa ainda usa muito aquela ideia do indígena romantizado, aquela pessoa perfeita demais ou aquela pessoa rude demais. E isso incomoda, né? Eu me sinto muito incomodada com algumas histórias e eu falo mesmo, eu não tenho problema com isso. Os desenhos também. Mas assim, não é algo ruim, gente. Não é algo que não faça, não é dessa maneira. Só acho que as pessoas têm que ter um certo cuidado na maneira de abordar, principalmente pesquisar muito. Eu sempre comento, eu tenho até um amigo que ele é negro e ele tá no Twitter, ele faz vários desenhos, que é o Micasso, ele também tá aqui no Instagram. E aí ele sempre me pergunta, sempre que ele vai abordar essa questão indígena nos desenhos dele, ele me pergunta, e a gente tenta estudar juntos esse personagem, né? Saber como a gente vai colocar isso. E aí eu indico a pintura, eu falo, olha, essa pintura é isso, isso e isso, entendeu? Então não faz isso porque isso vai ficar errado. Então, entendeu? Para ter uma noção. E aí é justamente isso, né, que a gente sempre fala, a gente sempre pede, para sair um pouco, talvez, dessa questão do indígena romantizado, essa ideia totalmente errada que o brasileiro tem do indígena, mas também ser muito comum, né? Tem muitas coisas que a gente atravessa na vida que é igual a de todo mundo. E as pessoas acham que a nossa realidade é completamente diferente, de um jeito assim absurdo. E a gente sempre está Uhum. falando, reafirmando isso. E quando as pessoas me pedem, né, perguntam como ela poderia tornar isso o mais respeitoso possível, é a indicação que eu dou, entendeu? Falar um pouco disso, quebrando
esse estereótipo, usando de algo mais normal, não sei, algo assim. Sim, eu vejo que muitas vezes, às vezes tem uma dificuldade de ter indígenas dentro desse projeto. E em grandes filmes, Sem grandes dúvida. animações e tudo mais, acaba sendo um problema, porque quando os indígenas estão presentes, às vezes estão dentro de uma consultoria que vai muito antes do projeto acontecer. E aí, quando ele acontece, às vezes a consultoria já está completamente descolada da ideia do Mas, projeto. sim. Mas essa dificuldade não é unicamente de vocês, não, viu? Eu falo isso porque eu estou escrevendo agora. E eu me encontro com essa situação, né? Às vezes eu tô abordando e às vezes eu penso assim, poxa, será que eu não tô pensando muito para eles? Porque eu não quero que o branco se enxergue na minha história. É totalmente errado isso, né? Eu quero que os meus parentes se enxerguem nela. Quero que os jovens da minha comunidade se enxerguem no meu personagem. Como é que as pessoas de fora também vão enxergar esse personagem? Eu tenho essa preocupação. Não é fácil, gente. Sempre que a gente se depara com escrever, com desenhar, a gente está passando uma informação. Então, não é nada fácil. A gente tem sim que estudar para fazer isso, né? Sempre. Mas que seja de uma maneira mais fiel possível à realidade, né? E respeitando a Pois é, diversidade dos povos, né? Por favor. pois é, e aí tem uma questão que acontece muito, que a gente vê muito acontecer. Na verdade, acho que talvez seja o lance mais comum, e são quando as pessoas vão criar ou vão pensar nisso, elas vão fugir e ir para um lance de criar um povo. Ao invés de se basear totalmente em um povo específico, eles criam um povo novo, uma ideia nova e parte para um outro caminho que é inspirado nos povos indígenas brasileiros, mas é um Exatamente. povo novo, é uma coisa por fora. Então você acha que esse é um caminho, seria um caminho interessante para seguir, que aí você acaba fazendo uma coisa mais por lance ficcional e não pegaria tanto para essa questão de ofender diretamente um grupo específico. Sim, eu acho que, sem dúvida, né, essa questão tem que ser muito discutida ainda, eu acho. É uma questão que a gente não tem muito diálogo, né, de fato. E principalmente como a gente aborda isso, né, assim, por fora. E às vezes eu sinto falta disso, né? Até por conta dessa questão de contato que você vinha falando antes. Pouca gente tem contato com povos indígenas. Tem muita gente que fala comigo que é a primeira vez que tem contato, que realmente escuta por uma visão indígena, né, essa questão. E às vezes uma coisa tão boba, que parece ser boba para as pessoas, é algo muito significativo para a gente e que faz toda a diferença na história, ou quando é retirada também faz, né, faz essa questão do sentido, do significado. Então é bem complicado mesmo. Sim, sim, eu acho que dentro dessa cultura que nós temos massificada e pô, capitalismo fazendo a rodo dentro do cinema, criando, massificando culturas e fazendo isso de uma forma completamente só ligada no estereótipo, muitas vezes, porque é o que atende a maior parte das pessoas. O estereótipo, ele é o mais conhecido, ele é o mais famoso, é o que as pessoas se identificam mais, mesmo que esteja errado, E é o elas que se as pessoas identificam querem muito com ver essa na questão. realidade, né? Exa, Tem isso também. exato. Infelizmente, as pessoas acham que é muito mais bonito um indígena que tenha todas as características que ela sempre imaginou, né? De um indígena de 1500, que nem fale em português. Então, tem toda essa questão, né, que a gente tem que se deparar. E aí vem essa questão de tudo vender, né? Então, as nossas Uhum. histórias são vendidas, as pessoas querem vender a nossa cultura, as pessoas querem vender tudo que nos pertence também. Então, isso incomoda, né? E é justamente isso, quando a gente fala em escrita, quando a gente fala em imagem do ser indígena, isso está muito presente. Nós temos uma questão aqui que é nosso grande dilema do Folclore BR, que é essa comunicação entre os indígenas e o folclore, e a palavra folclore, e a forma de lidar com isso. Nós temos aqui folclore como a forma de sentir, pensar e agir do povo, que onde eu estava indo, beleza, do folclore, a forma como os indígenas tratam muitas vezes a palavra folclore ou
os personagens e todas as questões, muitas vezes acaba indo para um sentido muito polêmico, complicador, de que não faria sentido e tudo mais. E muitas vezes a gente acaba indo para lendas e histórias que estão baseadas em culturas indígenas. Então, isso é muito inevitável. Eu queria saber de você, como é que você vê essa comunicação do povo, entre os povos indígenas e povos em geral, povos africanos, porque o folclore ele tem essa união, né? A gente sempre fala que o folclore ele acaba sendo essa interseção entre os povos originários, os povos europeus e os povos africanos. Dentro desse processo, acabam se levando várias histórias, e essas histórias, tanto as formas de fazer, as formas de falar, muitas coisas que vão saindo dentro desse processo, meio forçado pela colonização, mas é como o nosso povo se dá hoje. E aí tem vários complicadores aí também. Queria Sim. perguntar para você como você vê essa questão. Então, isso é como você estava falando, né? Isso é uma situação que entra até em polêmica, porque realmente muitos de nós, inclusive eu, não gosto dessa questão do termo folclore, dessa questão de lendas, até porque nossas histórias são muito voltadas à nossa espiritualidade, né? À nossa religião, a nossa visão de religião, né? Que para vocês a religião, mas para nós é muito mais do que, é muito diferente disso, né? E então isso vai de encontro com o que a gente realmente acredita. E se tornam histórias muito vazias, às vezes. E isso dificulta, né? Isso torna, esvazia, tira totalmente o significado do que realmente era, né? Conta uma história totalmente diferente, deturbada, talvez. E, inclusive, são coisas, a gente tem exemplos aí, por exemplo, o Saci Pererê, né, que foi escrito depois por Monteiro Lobato, mas na realidade é uma história guarani, e foi mudado não só o nome do personagem, como foi mudada a fisionomia dele, e realmente é uma história que pertence a um povo e que para eles é muito importante, assim como para nós aqui tem a Catumbaiá, que é a mãe da mata. Então, são diversas coisas que as pessoas realmente é muito diferente, né? Porque em cada região, cada povo tem o seu. E não passa de não é essa questão do é só um folclore, né? É uma questão de acreditar mesmo. E aqui isso é muito, muito forte, sabe? Por exemplo, a gente tem essa questão do pedir permissão para entrar na mata, porque a gente tem medo do que Catumbaiá poderia fazer se a gente fizesse algo errado lá dentro, sabe? Tem toda uma questão do místico, do espiritual e de como você se comporta nesses lugares, principalmente na natureza. E aí a gente se depara com uma história onde um menino, né, ele já não é mais não é assim um protetor da natureza. Ele faz isso por malvadeza. Ele faz isso porque ele gosta de ver o sofrimento alheio. E é totalmente diferente, sabe? Mas isso é uma questão que a gente discute muito. A gente tenta entender como é que a gente pode mudar essa questão, como é que as pessoas vão entender de fato quando é realmente uma lenda, um mito, para ser realmente espiritualidade, para ser uma história que é importante para os nossos povos, não só para o nosso dia a dia, nossa convivência e espiritualidade, mas para o nosso entendimento quanto povo, né? Porque isso faz parte da nossa criação, isso faz parte da nossa questão de pessoa, né? Então é muito difícil. Sim, eu acho que às vezes acabam tendo visões um pouco equivocadas da questão toda, porque para a gente aqui, que estuda folclore, estuda cultura brasileira, o Saci ele não veio do Jaci Jaterê. Jaci Jaterê, na verdade, ele trouxe mais um elemento para o Saci, que tem muito mais coisas semelhantes a Exu, por exemplo. A gente tem atravessamentos com os duendes europeus, e isso vai sendo levado nas histórias, na oralidade, sendo passado de pai para filho, e nessa mistura entre os povos, a coisa vai se dando de uma forma diferente. Ele chega em Monteiro Lobato muito depois. O Monteiro Lobato não foi a figura que criou o Saci, mas ele é a figura que é muito importante para essa popularização desse personagem e a popularização do próprio termo folclore. Então isso se mistura tudo na mesma discussão, e a gente tem uma discussão muito difícil, porque da forma como ele trabalhou isso, a coisa ficou muito voltada na cultura brasileira como uma coisa voltada para criança, voltada para uma história que não existe.
e aí isso ficou muito enraizado na nossa cultura, mas nós temos histórias de Saci em diversos lugares e diversas formas diferentes. Nós temos um colega chamado Andrioli Costa, que fez, inclusive, um documentário há pouco tempo, falando sobre como a família dele tratava o Saci e como isso foi passado da avó dele para ele. E isso, cara, é muito e muito tempo, né? Então tem muitas histórias que elas vão se entrelaçando e isso, né, dentro do processo histórico, fica difícil a gente ter esse caminho completo, porque a história ela foi se transformando. Muita coisa do folclore acaba se transformando nesse processo de mistura e também muito de resistência dessa narrativa. Então, a narrativa ela acaba sendo passada e ela acaba sendo unida a outras questões do tempo, e aí elas acabam chegando em um outro ponto. Só que o que a gente tem, muitas vezes, dentro dessa discussão, é uma forma de totalmente estereótipica do próprio Monteiro Lobato. E aí a gente resume tudo a isso e acaba limitando muito esse Exatamente, processo né? do mito. Então, cara, é muito Tem difícil. essa questão. É muito É muito mais difícil. Então, tem complexo do várias, que várias. parece, né? A gente fala assim. Mas Pois é. entrar em diversas culturas ao mesmo tempo, né? Não é só uma história que foi inventada pelo cara e foi escrita ali, mas que ficou muito conhecida dessa maneira, né? Então é difícil. Sim. Sim, exato. Então aqui no Folclore BR a gente justamente tem essa vontade de fazer essa conexão e de tentar criar uma ponte onde não existe. Essa ponte de conversa do que é folclore para os povos indígenas não existe mesmo. É uma ponte de conversa que não está sendo feita. Então, como a gente aqui no próprio projeto busca muito essa comunicação entre todos os povos brasileiros, tipos de povos brasileiros que nós temos, a comunicação com os povos indígenas ela é um pouco complicada por conta dessa palavra ser colocada como algo muito negativo. E a palavra no seu cerne, ela não é uma coisa negativa, ela está falando do povo, está falando das histórias das pessoas, não só histórias, mas também da cultura, da dança, da música. Então, assim, tem muito mais coisas, artesanato, as formas de fazer, gestos. Então, assim, folclore ele é gigante, tem muita coisa para se discutir sobre isso, mas eu entendo que ele funciona muitas vezes de forma estereotípica dentro das escolas, por exemplo, que é um grande problema, uma grande questão, e como as escolas tratam o folclore e tratam o dia do índio, né, que a gente ainda tem essa questão sendo trabalhada nas escolas até hoje, e isso acaba sendo muito resumido. Você resume toda a questão indígena e resume toda a questão do folclore a um dia específico, a um momento específico, e isso fica muito delicado mesmo de se conversar. Você está aí? Sim, inclusive isso é algo que a gente fala muito hoje em dia, né? É como isso chega nas escolas, essa informação chega até esses alunos, né? A gente sabe que aí é aquela coisa daquela falsa informação ser perpetuada, né? Porque um professor ele aprendeu dessa maneira, ele vai continuar ensinando dessa maneira. E realmente, se ele não tem contato, né? Se ele não conhece de fato a realidade, ele não tem como contar essa história de outra maneira, sobre o nosso ponto de vista. Então é muito difícil. E aí a gente sempre fala, né, que ensinar sobre cultura indígena não é pintar o rosto da criança, não é colocar um falso cocá na cabeça dela, é muito mais do que isso. Mas a gente não, o Brasil infelizmente não tem feito realmente algo para mudar essa realidade na sala de aula, né? Então é muito mais fácil você condenar essa situação, você condenar a cultura do outro, você não conhecer e achar bonito só o que é ficção, para você conhecer a realidade, a dura realidade, né? E, infelizmente, ficar levando isso adiante. Então, é muito complicado de se trabalhar de fato com cultura indígena dentro de uma sala de aula, ainda mais em locais onde não tem proximidade nenhuma com grupo e população indígena nenhuma, né? Pois é, cara. E um lance que eu tenho pensado bastante é de como a educação ela falha muito e tem vários problemas, né? Porque você vai ficando muito. A educação no Brasil ela é precária por vários sentidos, nessa questão até financeira, e atualmente a questão do governo que simplesmente inexistiu o fato da educação ser uma pauta, né? Porque ela é uma coisa completamente desleixada, completamente largada, e muitas vezes a gente tem ali dentro da cultura pop
um caminho de você fazer uma conexão. Então as pessoas acabam aprendendo muitas coisas mais através da internet e através de séries de TV, ficcional, da novela, por exemplo, ela vai ter uma visão totalmente limitada. Então, como que você vê essa relação com a mídia? Você acha importante ter, mesmo que de uma maneira meio estereótipica, essa questão dos indígenas sendo tratados nas novelas, na TV, no cinema e tudo mais? Quanto a essa questão de ficção, né, eu sempre dou risada, até porque eu já recebi algumas perguntas do tipo, e você é índio de verdade? Né, como se existisse um índio de mentira, né, um indígena de mentira, e é isso. O Brasil hoje ele não tem mais indígena, ele tem alguém que se faz, né? E aí eu fico sempre me perguntando, gente, de onde é que essas pessoas tiram essas coisas, né? Eu não entendo, eu acho que é realmente viver numa bolha, né? As pessoas acham que é só aquilo que ela vive na cidade dela, e muitas vezes no bairro dela, assim, e só, unicamente, né? Como se não existisse outras populações, outros modos de vida no Brasil. Acha que indígena mesmo é só quem mora lá na Amazônia. A pessoa acha que nascer em Manaus já te faz indígena. E não funciona desse jeito, né? E isso é muito preocupante, né? A gente entender a visão do brasileiro hoje, não só sobre os povos indígenas, mas quando a gente fala sobre cultura africana também, tem muita gente com muita intolerância sobre isso, né? Acha que tudo se baseia em uma coisa ruim e não procura de fato entender o que está acontecendo, né? Não procura saber as raízes e realmente o que é aquilo, o que funciona como religião, como é que é, entendeu? E isso é muito preocupante. A gente se depara com uma completa ignorância e a gente tem que ficar sempre. Eu sempre falo isso, né? Que me incomoda às vezes ficar repetindo muitas coisas. Uhum. E são coisas tão práticas que todo mundo acha que. Assim, a gente explica uma vez e a pessoa fica, mas será? Ela fica questionando uma informação que vem da gente. Eu fico, nossa, não tenho paciência, não dá, é difícil. Mas a gente tenta, né? A gente tem que falar sobre isso, porque se a gente não levantar esse debate, ninguém vai. Exato. Então vai ficar todo mundo em plena ignorância. A gente vai continuar, a gente vai querer se isolar ainda mais nos Uhum. nossos cantos e viver a vida desse jeito, assim, com completo distanciamento. Pois é, pois é. E assim, aqui dentro do folclore, das discussões do folclore, a gente sempre traz esse tema que é importante para falar tanto do Brasil como um todo. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o índio, o indígena, como parte do Brasil. Indígena brasileiro. O indígena é brasileiro? Se considera brasileiro? E aí muitas vezes tem essa discussão também do que é o Brasil, do que é ser brasileiro e tudo mais. Só que a gente não tem essa discussão sendo feita, essa discussão tem sido questionada, mas ela não tem sido feita. Sim, inclusive isso é uma coisa assim que eu até comento muito nas lives que eu faço agora, né? Que uma vez eu faço algumas atividades com algumas turmas, né? Algumas escolas me convidam, eu vou nas aulas online. E teve uma turma, assim, de sexto ano, muito esperta, eu fiquei muito boba com isso, que das crianças me perguntou, né, se eu tinha mais orgulho de ser pataxó ou se eu tinha mais orgulho de ser brasileira. Uhum. E aí eu fiquei, mas aí eu me peguei pensando, meu Deus, e agora? O que que eu respondo? E aí eu falei com ele, olha, primeiro que o meu povo não deu esse nome a essa terra, né? A gente chama de Pindorama. Então realmente eu não tenho motivos para ter orgulho de ser brasileira, apesar de ter. Mas eu tenho muito mais orgulho de ser pataxó, com certeza, né? E tem essa questão de como a gente vê isso, né? Essa questão de como a gente leva essa situação. As pessoas ainda têm uma ideia de que o indígena, ele não faz parte da sociedade, que ele precisa ser integrado. Sim. Isso é completamente errado. A integração foi um erro desde o início, né? Foi um plano completamente absurdo. E porque a intenção de integrar os povos indígenas à sociedade nacional foi a intenção de destruir as culturas, destruir línguas, e isso não pode acontecer. A gente precisa entender que a gente não precisa ser integrado a nada, nós precisamos ser aceitos, Uhum. né, como somos. Eu acho que somos parte da sociedade, somos cidadãos, então, da mesma maneira que vocês têm os seus direitos, os seus deveres, nós também temos, né? Não somos pessoas diferentes por isso. Somos só pessoas que têm modos de vidas próprios, costumes próprios, organizações,
e que nós gostamos de continuar dessa maneira. Então, a gente tem leis que garantem que nós temos essa autonomia. Então, é só isso. Eu vivo falando isso com as pessoas e às vezes parece que é uma realidade completamente diferente, Sim. né? As pessoas acham que é muito, muito diferente, quando na verdade não, né? Somos cidadãos de qualquer maneira. Sim, eu acho importante ter essa noção esse entendimento, porque você faz parte de uma série de leis, por exemplo, que se você se coloca fora disso, você não é um brasileiro, você é algo que é um estrangeiro que está fora do país, fora dessa Constituição. Então, você acaba tendo um problema muito sério nesse de só atacar e só falar de que ser brasileiro é ruim, você acaba saindo disso e isso acaba favorecendo muitos discursos de extrema-direita, inclusive, onde coloca os indígenas fora de tudo isso. Então, meu filho, você não merece nada, porque brasileiro você não é. Então, desculpa, você tá fora disso aqui, desse bolo todo, né? Isso cria várias complicações, né? É justamente, né? Assim, que é mais brasileira do que o meu povo, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão procurando o que nessa história? Eu não tô entendendo. Pois é, pois é. Então, Uma coisa que me incomoda muito também nessa questão de falar uhum, Brasil, e eu até falei sobre isso essa semana no Twitter, porque é um termo, é um nome que o meu povo não deu para essa terra, sim. né? Então, às vezes eu fico, por que eu tenho que chamar assim? Só porque eles chamam? Não, não faz o menor sentido. Para mim, a história vem com. Esse nome vem com uma história muito carregada de sofrimento, né? Com um amigo meu, né, um primo meu, veio escrever e falou comigo que é uma história de choro mesmo, sabe? É uma história do choro não só do pau-brasil, mas dos nossos povos que se perderam nesse momento. E aí eu fico assim, não vejo o menor sentido nisso. E eu falo Pindorama, as pessoas, mas você mora em Pindorama, onde é isso? Gente, Pindorama é Brasil. Pindorama é minha terra, então Então, é ainda tem isso. Vamos mudar essa ideia. de delimitação do espaço, né? Quando você tem um país, você tem uma delimitação de uma barreira que não faz sentido para os povos indígenas muitas vezes, né? Então, mas só que dentro da nossa Isso. sociedade ela faz sentido. Então chamar o Brasil igual a Pindorama, nem pode fazer tanto sentido assim, porque a delimitação da Pindorama ela pode ser muito maior, inclusive para o continente inteiro, né? Então, assim, você. Sim, existe essa discussão com relação à Biala, né? Porque até onde a gente entende, a Biala era o continente. E isso se resumiu, em um determinado momento, eles resumiram que isso era só Brasil, né? E aí deram outros nomes para essa terra e ficou Brasil, e acham que quando a gente se refere a Biala, a gente se refere a Brasil, e não, né? É uma extensão territorial sem fim. O mundo inteiro, né? A gente não precisa se prender a essa questão de cercas. Eu sempre falo isso, né? Porque a cerca veio com vocês. Uhum. Minha terra não se limita aonde termina uma cerca, entende? Não acaba onde a minha mata termina. Então, são diversas coisas assim que a gente questiona, assim, essa visão. Aí eu sempre vem aquela coisa da fala do Daniel Munduruku, né? Enquanto os brancos têm uma visão quadrada do mundo, nós temos realmente uma visão redonda. E é justamente isso que ele fala, né? Quando a gente pensa que o território é tudo aquilo que a gente enxerga, que é tudo aquilo que a gente pisa, é essa visão, né? Essa jeito de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as culturas. Uhum. Então, tentando continuar aqui, agora a internet tá tinindo, temos que aproveitar esse momento aqui para a gente continuar no nosso bate-papo. Então é o seguinte, eu queria falar com você como é que você vê essa questão da comunicação dos povos indígenas com os povos africanos e os povos europeus, e como isso se dá, essa mistura toda, ela se dá dentro do nosso país, e a gente tem muita gente que acaba não se considerando uma coisa nem outra, não se entende discussões de identidade e tudo mais, então acaba criando um sentimento que muitas vezes acaba trazendo assim o verdadeiro Brasil. Isso é uma coisa que é bastante recorrente nas, na verdade, os comentários, né? E as coisas mais populares da internet, que o verdadeiro Brasil é o Brasil indígena. Então isso é um pouco complicado porque não tinha Brasil, né? Era uma outra questão. O país em si, a construção dessa sociedade, como temos agora no nosso continente, era uma outra coisa. Então você colocar aqui, para eu falar verdadeiro, o Brasil de verdade, e aí vou fazer uma versão brasileira de alguma coisa. Essa versão brasileira ela é indígena. E
E essa versão brasileira, ela não necessariamente deveria ser indígena? Como é que você vê essa comunicação que parece que muitas vezes acaba colocando o indígena como o verdadeiro brasileiro? Então, todo o território brasileiro é terra indígena, né? Mas a gente tem que entender que hoje já não funciona assim, né? Quando a gente fala em Brasil, a gente não está falando de povos indígenas. A gente está falando de uma mistura muito grande. A gente tem que respeitar isso, tá? Eu acho que seria muito, como eu posso dizer, seria muito violento o meu povo se virar agora e dizer assim, não, todo o território brasileiro é indígena e branco, descendência branca ou negra que chegou agora tem culpa disso, né? O fato de que nós estamos completamente separados. Isso é totalmente errado, é continuar lidando com uma violência, continuar praticando violência contra os outros. Acho que a gente tem que entender que todo o grupo racial que formou o Brasil é muito importante na nossa construção de civilização, na nossa construção de um país. E hoje a gente tem que falar, sim, sobre isso, a gente tem que levantar. Claro, eu brigo muito pela questão indigenista, eu falo muito sobre a questão é, de outros grupos raciais, levanto essa discussão porque é necessário falar sobre isso. Até para a gente se entender quanto pessoa, né? Todo mundo tem uma mistura, né? Eu não sou inteiramente pataxó, eu tenho uma mistura de povos muito grande na família, e isso se dá na família de todo mundo. Então, seria muito hipócrita da minha parte dizer isso agora, né? Dizer que não, o Brasil realmente é indígena, e assim, a construção do Brasil é indígena, né? Mas a construção do Brasil é de todos os povos, né? Mas, de fato, o território é indígena. A gente não pode negar isso também, né? Uhum. Mas aí as pessoas sempre falam assim, sendo assim, inclusive é uma discussão que tem sido muito levantada ultimamente, né? Sendo assim, todo território indígena pode ser, todo o Brasil deve ser demarcado. E a gente tem que entender que não território ancestral é território ancestral, é onde se coloca uma aldeia, entende? Não significa que nós vamos retomar Copacabana, como diz os senadores, tá? Como diz os ministros do STF. Então, eu quero que as pessoas entendam isso, gente. São coisas totalmente diferentes e a gente reconhece o nosso lugar, tá? Não é algo que é desenfreado, ninguém. É justamente quebrar essa ideia de que o indígena é um invasor de terras, né? Quando, na verdade, quem está invadindo até hoje são outros, né? São os fazendeiros, os latifundiários, que continuam invadindo o nosso território para fazer o quê? Para colocar gado, né, para botar grandes plantações de soja que vão ser exportadas, nem vão ficar no Brasil para alimentar o nosso povo. Enquanto o nosso povo passa fome aqui dentro, tem gente lá fora sendo alimentado com nossa produção que custa milhões, entende? Então é muito difícil a gente lidar com essa situação, falar sobre isso e levar como se fosse uma única e verdadeira absoluta verdade, né? Sim, sim, total. Eu Então, queria entrar, já para aproveitar, então vamos entrar num momento de indicações. Onde é que você acha que a cultura pop se comunica bem com os indígenas? Onde é que você tem um caminho ali que você já viu, já ouviu, de música, de cinema, de TV, que você tem visto que, pô, bacana, eu acho que é um caminho legal da gente trabalhar. justamente, olha, sem dúvida, acho que é algo que aponta muito mais, né, a música. A gente já tem visto grandes artistas indígenas que fazem diferentes ritmos, que leva a nossa história através do canto, né, das letras, enfim. E tem uma coisa que, inclusive, é uma próxima seleção, né, também do projeto Protagonismo Indígena, que eu tenho com o Tucumã, que vai falar justamente sobre isso, que é sobre os cinegrafistas indígenas, né, os filmes produzidos por indígenas. É uma visão completamente diferente. Gente, sério, falando para vocês, assim, é uma coisa de uma riqueza, sabe, imensa. Porque não é só a questão da vivência que a gente vai ver nos filmes, a gente vai ver uma questão de cosmologia, a gente vai entender espiritualidade e tudo isso, sabe? Isso vem de uma maneira tão especial nesses filmes, né? Tipo, são inspirações. Então, são pessoas que a gente sempre indica, a gente sempre fala. E a gente tem sim que acompanhar esses trabalhos, né, e Uhum. engrandecer esse trabalho indígena em diversas áreas, né, mas essas áreas então que montam tão bem a nossa história, que contam isso,
e traz de uma maneira tão serena assim pra gente. Sim, sim. Estão chegando algumas perguntas aqui, é, um pouco relacionado ao que a gente já comentou aqui, de como você vê essa relação dos indígenas na TV, nas novelas, no cinema. Você acha o que falta ali, né? Eu acho que assim, é difícil até de dizer, mas o que falta dentro dessa programação? Gente, falta o seguinte: pegar tudo e jogar fora. Por favor, eu não aguento mais. Sério, gente, não dá. Eu fico. Às vezes eu assisto uma novela de vez em quando, né? Até porque eu faço muita coisa à noite. E aí eu fico assim, gente, não, isso aqui cancela, né? Eu vou pra internet cancelar isso aqui agora, porque não tá dando. Não consigo ficar assistindo essas coisas, não. E assim, a gente tem que pensar em como a gente representa isso na mídia, né? Até porque é um meio de comunicação muito interessante, é um meio de comunicação que quebra barreiras, fala sobre diversos assuntos. A gente já avançou tanto, né, nessa questão de novelas, de séries que abordam o movimento LGBT, que fala sobre aborto, que fala sobre as que a gente puder imaginar, sobre gravidez na adolescência. E por que não, né, falar sobre os povos indígenas como eles realmente são? As pessoas querem levar para a televisão justamente o que a gente estava conversando mais cedo. A visão do que eles querem ver, entende? Um indígena que vive no meio da mata, que fala errado, e é completamente alienado do que está acontecendo fora do mundo, né? E vive pelado. É esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Esse tipo de estereótipo que fica carregando, perpetuando por aí. Então a gente precisa muito repensar nisso, a gente precisa é, ver como é que a televisão tem abordado essa causa, né? Tem visto dessa maneira. A gente já não tem espaço, e quando a gente tem dessa maneira, fica difícil, né? Então a gente tem sim que repensar isso e entender que isso pode ser usado como um meio muito mais, de fato, eficaz para ajudar o nosso movimento, a nossa luta, e principalmente para falar sobre as nossas culturas, né? A gente poderia explorar isso muito mais. Vocês têm noção da riqueza que é? Eu fico pensando assim, gente, já pensou um programa de TV de tarde, assim, para o público jovem ou infantil que seja, sobre cultura indígena? Sabe? Vocês estão perdendo uma baita de uma programação, cara. Sim, sim. Eu fico assim, gente, quem é o SBT? Quem é a Globo, gente? Pelo amor de Deus, tá faltando tudo aí. E agora é o seguinte, eu queria de você algumas indicações aí. Você acha que tem alguma coisa que salva nesse caminho da TV, do cinema, dos livros, quadrinhos e tudo mais? Ou é só os indígenas podem Caramba! falar de indígenas mesmo? E não tem mais jeito? Não, gente, muita gente pode falar, depende de como você aborda essa questão, né? De como você respeita, né? Até onde vai essa pesquisa para construir esse personagem, construir essa história e pensar principalmente nessa diversidade que existe, né? Claro. Quantas indicações, né? Eu sempre falo muito dos desenhos, que eu gosto muito de desenho também. Uhum. E fica aí, né, as indicações que eu e o Tucumã fizemos, né, da Tainá, do Irmão Urso, Moana, né? Tem muita gente que vai me questionar, mas a Moana é indígena. Gente, claro que a Moana é indígena. Mas ela não Nossa! é polinésia, não. Gente, mas Polinésia é a nacionalidade dela. É a mesma coisa que dizer que eu não Nossa! sou indígena porque eu sou brasileira, entendeu? Aham. Então, nós temos umas indicações lá no perfil, é só dar uma olhadinha, de livros, de filme, de desenho, de música, e é isso, né? Então é só acompanhar que a gente tem uma variedade bem legal aí para descolonizar, ao mesmo tempo aprender, né? E ver uma cultura Uhum. diferente. Sim, eu vejo muita gente, inclusive, aprendendo a línguas indígenas para fazer suas séries, seus filmes, videogames, jogos de tabuleiro também. Como é que você vê essa comunicação de um jogo, por exemplo, baseado com línguas indígenas, ele sendo fluente nessas línguas também? Como é que você vê esse Olha, processo de aprendizado? eu já sabe que eu não gosto da ideia de ensinar a língua do meu povo, ensinar línguas indígenas para não indígenas. A gente tem muito isso, é uma coisa que não é consenso, mas que na sua maioria a gente não gosta, né? Então tem essa questão de preservar a linguagem que os povos têm. Mas assim, aqui no meu povo a gente tem um professor, inclusive, que fez um jogo, né?
para criança, assim, são coisas básicas para aprender a nossa língua. Então foi uma iniciativa muito massa e que as nossas crianças estão no celular, às vezes estão jogando, gostam muito de joguinho, né, como toda criança, e aí se depara com um jogo que fala da própria língua. Então, foi uma iniciativa incrível para incentivar, inclusive, essas crianças a falarem mais e é realmente algo que pode dar muito certo. A gente pretende colocar isso, levar isso mais adiante. Mas a maneira como isso é feito também, como isso aborda, é preciso ter muito cuidado, né? Eu acho que são coisas assim de cada povo também. Não é todo mundo que tem a mesma ideia, a mesma coisa, mesma questão de não ensinar línguas e colocar isso, né, para outras pessoas aprenderem também, disponibilizar. Então, isso fica a critério de cada um. Sim, é porque muitas vezes acaba sendo uma ponte interessante, né? Esse jogo, por exemplo, está em todas as escolas do país, por exemplo, seria uma conexão interessante de você fazer esse caminho de saber mais sobre as línguas indígenas, saber mais sobre os povos. Então, os jogos muitas vezes acabam sendo grandes fontes para o meio do ensino, os de livros, quadrinhos, né? Então, às vezes na live passada, estivemos falando com o Hugo Canuto, que fez o Conto dos Orixás, que é uma história em quadrinho sobre os orixás. E a ideia para os Massa. professores foi fantástica, conseguir trazer isso para dentro das escolas e fazer o uso da lei que permite, na verdade, ela manda que você ensine não só as questões indígenas, como as africanas também, dentro das escolas. E aí você tem uma porta de entrada ali para essa galera que está começando a se interessar, a se comunicar mais. Eu acho que seria pode ser um caminho interessante nisso, né? Mas você vê como algo um pouco problemático, talvez, que tem uma outra Não, relação. assim, não que seja problemático. Eu acho que isso tem que ser levado para a sala de aula. A gente tem que pensar, assim, não é questão de ensinar a cultura, é questão de a gente falar e levar esse conhecimento, né, a uma outra situação. Mas ensinar línguas indígenas é algo muito problemático, sim. Eu acho que existe uma questão uma questão de identidade, existe uma questão de pertencimento. E aí vem aquela questão do quanto a gente protegeu a nossa língua, né? E como tem sido difícil revitalizar elas e tornar uma linguagem falada dentro das comunidades. E, inclusive, essa questão de como a gente perdeu justamente por conta da imposição do português, né? Então, isso vem muito carregado de uma história muito difícil. E aí eu sempre falo que tem essa coisa do a gente não querer falar mais sobre como algumas coisas não precisam ser ditas, né? E tudo mais. Então, fica muito. Mas, assim, realmente é uma necessidade falar sobre isso nas escolas indígenas, de se entender que são muitas línguas, de se entender que são muitos povos e que existem muitas diferenças culturais entre eles, levar exemplos, mas não que isso interfira, não que isso invade, não venha invadir essa questão cultural, entende? Uhum. Sim, porque é um caminho, né? Quando você está tentando falar dos povos ou buscar alguma questão relacionada a uma cultura indígena, você vai buscando dentro da língua também, que acaba trazendo muita história e muito caminho dentro desse processo, né? Então você vai buscando a língua e muita gente Sim, acaba aprendendo. Tenho visto muitos cursos de Nhangatu que a galera tem feito nesses próprios estudos descoloniais, que, e volta aquele sentimento de vamos pensar nos povos indígenas para pensar no Brasil descolonial. Então, esse país descolonial seria um país sem a influência dos outros povos, sem as influências dos povos não, é europeus, justamente que isso, bem que é né? uma Assim, problemática, mas assim, isso se mistura nesse processo histórico, né? de como a gente apresenta essa questão, né? Será que os povos indígenas realmente reconhecem essa sua tentativa de aprender o Nhangatu algo respeitoso? Sabe? A gente precisa se preocupar com isso. Eu sou pataxó, eu falo pachorrã, mas eu sempre, quando eu encontro com outros parentes, inclusive eu tenho um parente guarani que a gente conversa muito, né? A gente troca algumas palavras assim. E aí eu sempre fico, cara, será que não é problemático eu usar? Eu não quero ser desrespeitosa com outro povo, sabe? Porque eu sei a importância que é uma língua, eu sei que existe toda uma história, e eu não quero esvaziar isso de significados. Então, eu acho que gostaria que as outras pessoas também tivessem a mesma consciência com a minha língua, entende? E isso vem muito nessa questão de ensinar para outras pessoas. E aí surge aquela coisa, né? Na escola,
Você falando sobre esse caminho que a gente tem que traçar agora, né, sobre falar sobre cultura indígena nas escolas, vem essa questão do desconstruir primeiro. A gente está falando muito de povos indígenas, mas a gente não está desconstruindo a imagem errada que as pessoas têm. Então a gente continua usando o termo índio, usando o termo tribo, falando de avós que foram pegas no laço, sabe? E isso é uma coisa assim que já deveria estar arriscada da nossa lista há muito tempo e que não está, infelizmente, né? A gente precisa levantar esse debate, falar, não, isso está errado. Antes de falar de cultura indígena, desconstrua isso, né? Fala, porque realmente, infelizmente, é o que a gente aprende as crianças aprendem em casa, né? E aí fica nessa, a escola acaba reforçando essa ideia, esse estereótipo, e fica por isso mesmo, né? É uma coisa também que eu não sei se tem muita conexão com essa questão da cultura pop em si, mas é muito extremamente popular. E a gente chegou a falar sobre isso, vamos tentar finalizar com essa questão. Semana que vem temos o Dia Internacional do Folclore, que é o dia 22 de agosto, e as escolas trabalham insanamente nessa questão durante a semana inteira. Então tem vários trabalhos acontecendo, várias questões, e aí veio uma professora me perguntar como eu sei de onde vieram as lendas inspiradas em povos indígenas. E é uma pergunta que eu não sei responder, uma porque nós temos lastros diferentes e a formação ela se dá em várias misturas e as histórias elas se misturam muitas vezes, e muitas vezes no final acaba sobrando apenas a corruptela do nome que era indígena. Isso foi se misturando, trazendo histórias misturadas a histórias africanas, a histórias europeias, e aí se cria uma outra história, uma outra situação. A mesma coisa nos afazeres, quando você vai fazer, por exemplo, alguns artesanatos usando um artefato que é africano. E aí o indígena faz um artesanato usando um artefato africano no meio de um processo que aconteceu dentro daquela região, que aconteceu dentro daquele lugar. Isso. Você tem religiões afro-indígenas e questões que vão dentro dessa comunicação. Eu queria saber de você como você vê isso, essa comunicação, e como você acha que essa professora poderia ser ajudada em algum sentido. Você acha que tem algum caminho, os caminhos para você mais correto seria não falar dos indígenas no dia do folclore? Como é que você vê essa Então, relação e essa conversa? não, a gente tem que falar assim, até porque, como a gente estava falando antes, né? Essa questão de como a gente construiu a cultura brasileira a partir desses três povos, né? Então, por que excluir um, né? Mas a gente precisa Sim, pensar em como isso se dá, né? A gente tem que entender que nessa história houve sim um contato, né? A gente teve muita proximidade, como você vinha falando sobre essa questão dos artesanatos, por exemplo. Houve uma troca muito grande de conhecimentos entre os povos africanos e os indígenas e outros grupos. E vem, sabe, tem essa questão desse choque cultural. E que um choque cultural que, de alguma maneira, em algum momento, deu certo, né? Que trouxe novos elementos para a nossa cultura, que trouxe novas situações. E isso cria essa diversidade incrível, né? E com relação a essas questões. E principalmente quanto à história, né? Quanto ao folclore. E aí a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que explicar que realmente houve uma mistura muito grande. E por isso que essas histórias, às vezes, têm uma raiz indígena, mas ela também tem uma raiz africana, né? Tem uma visão um pouco mais voltada para essa questão de raça. E o que que tem nessa história que realmente, tipo assim, na história do Saci Pererê, né? O que que realmente é indígena e o que que é negro, né? Onde entra essa questão e onde é que esse personagem ele se encaixa nos dois? Porque são histórias muito parecidas. Então, sim. são histórias que, se a gente parar para refletir, tem uma grande gama e uma conexão incrível e que a gente tem que abordar assim. Até porque é uma união de povos, né? Uma união de povos que estão resistindo e resistiram juntos, né? Estão montando uma linha de luta muito próxima. Então, a gente tem que levar isso sim, a gente tem que falar. E não pode esquecer, gente, muito pelo contrário, né? Eu sou Vamos contra, sim. assim, não vamos usar fantasia, né? Não vamos romantizar nada, mas vamos falar, assim, da realidade. Nossa, daria para entrar um pouco mais aqui, porque essa questão da fantasia ela é um pouco delicada quando você entra, por exemplo, coloca os indígenas dentro dessa cultura pop. E se eu tenho, por exemplo, algum super-herói indígena nos Vingadores, eu vou ter uma fantasia do super-herói indígena nos
E aí temos uma questão Então, que complica muito. gente, sinceramente, olha, eu levo isso com muita graça, porque eu me estresso muito com essa história, sabe? A minha pessoa, né, no carnaval, encontrando um monte de gente de cocar. Gente, mas a vontade que eu tinha era de sair arrancando tudo da cabeça de todo mundo. Eu ficava muito nervosa com aquilo. Gente, não dá pra me divertir num lugar desse, não. Eu quero ir embora. Entendeu? Não dá. E assim, são coisas que a gente precisa quebrar essa ideia, né? A gente precisa falar sobre isso, porque não é só um enfeite, tá? Não, isso aqui não é só um adorno para chamar a atenção de ninguém, não, tá? Isso aqui é muito mais importante, isso aqui é muito mais sagrado do que vocês imaginam. Então, às vezes eu falo com as pessoas assim, olha, é um elemento muito importante da nossa cultura, né? A gente não pode se esquecer disso. E às vezes você esvazia isso colocando isso na cabeça e indo pular carnaval, para usar como fantasia, como se qualquer coisa, qualquer risco na cara fosse uma pintura, sabe? Então, existe isso também, a gente tem que falar sobre isso. E principalmente entender por que que isso é fantasia, né? Qual é a graça, qual é a homenagem que se é feita nisso? Porque eu não consigo Cara, enxergar nenhuma. cara, uma coisa que eu parei para pensar agora. E se essa pessoa está fazendo um fanfic de povos indígenas? Por exemplo, é tipo como se ela estivesse escrevendo um novo povo. Porque ela não está falando, ela está falando dos indígenas. Lógico, essa aqui é minha visão um pouco otimista, talvez, da questão, porque eu acho que ela só está massificando os povos indígenas e fazendo dessa maneira genérica mesmo. Mas, vamos supor que ela está se fantasiando de alguma personagem, da própria Tainá, que está falando aqui da Netflix, a série da Tainá agora em animação. Como é que isso se daria, né? Tipo, ela está se fantasiando de indígena e dentro desse conceito da cultura pop. Então, ela não está fazendo uma pintura certa, exatamente com grafismo indígena, mas ela está inventando um indígena. E se ela está inventando um indígena? Mas aí é que tá. Quando essa questão a gente tem que entender o seguinte, cultura não é fantasia. Cultura não é um elemento que a gente pega assim e destrói com meros significados, sabe? Isso me incomoda muito, assim. Não acho que seja completamente errado você falar sobre isso e colocar uma imaginação sua em algo. Mas a gente precisa entender qual é o impacto disso na sociedade, sabe? E os grupos indígenas, eles não gostam disso. Nós não gostamos disso. O fato de você botar um cocar na cabeça e sair por aí batendo na boca, gente, pelo amor de Deus, né? Sim, Xuxa, sim. obrigada por ter feito uma merda dessa, né? Obrigada mesmo por ter acabado com isso, porque, gente, sinceramente, não dá. E a gente tem que entender que cultura não é fantasia, né? A gente não tem o menor cabimento a gente ficar usando isso para poder perpetuar um estereótipo, né? Uma visão, continuar usando isso como sexualização das mulheres indígenas, né? Como a gente vê muito por aí. Inclusive no Instagram, eu vivo denunciando umas imagens por aí, porque realmente, gente, eu fico, gente, qual é o problema dessas pessoas? A gente luta tanto para tirar essa ideia, para a gente parar com o assédio com relação à mulher indígena, porque é algo que a gente vivencia, sabe? E toda essa questão de ser fantasia, de esvaziar significados e elementos culturais, e aí a pessoa faz uma coisa dessa, sabe? Aí desmoraliza completamente o nosso movimento, torna a nossa luta um nada, né? Eu fico muito chateada quando eu vejo umas coisas assim. Então, aí eu eu não vou botar uma pimentinha não, mas vou tentar criar outra conexão aqui. Que você tá ok com fazer, por exemplo, ilustrações relacionadas aos povos indígenas. É tipo, vamos fazer o próprio Micasso, lá, o ilustrador, que a gente até postou recentemente agora na página, fez lá essa versão Naruto indígena, como é que seria isso e tal. Isso é muito, muito comum, a gente vê bastante desse tipo de arte. E a pessoa olhou para essa arte e falou, cara, eu vou sair assim na minha festa fantasia, o Naruto indígena. Olha que coisa irada, que coisa brasileira, que coisa legal. Isso seria ok ou não seria ok também, né? Que aí você Então, tem toda... quando você falou assim, sobre essa questão de representatividade na arte, né? Essa questão do Picasso, eu até já ouvi algumas coisas sobre isso, questionando sobre essas artes dele, né? E a gente precisa entender o seguinte: quando ele começou a fazer isso,
foi a pedido meu e de outros indígenas no Twitter, inclusive, esses desenhos que representassem. E eu conheci ele porque ele fez um desenho meu e eu achei incrível a arte dele, ela é maravilhosa. E aí eu falei assim, cara, ele tava fazendo eu não sei bem como é que é o nome que se fala sobre disso, né? Mas é tipo usar um desenho como base para colocar isso em outra raça, alguma outra coisa assim relacionada. E aí ele fez, né? O Sasuke, alguns personagens do Naruto, negros. E aí eu falei assim, cara, eu quero um time indígena. E aí ele falou, sério? Não, claro, por favor, eu quero muito. E aí porque eu sou muito fã, né, do anime. Aí ele perguntou, ele conversou comigo, perguntou, mandou o desenho antes. Será que eu posso fazer isso e aquilo? E essa pintura aqui realmente é masculina, é feminina? E aí eu fui ajudando ele a montar isso, né? Inclusive, já tem outro desenho também que eu já tô ajudando ele, que é o Itachi, que tá vindo aí. E aí a gente falando assim, essa questão do respeito, né? Eu admirei muito o trabalho dele a princípio, e ainda mais depois quando ele veio com essa questão, né? Porque veio um respeito, assim, me perguntar, tipo, poxa, será que é legal eu fazer isso ou eu vou estar desrespeitando a cultura de vocês? Não quero deixar, não quero fazer, porque assim, a arte, ela não é só uma coisa bonita para os olhos, né? Ela é uma informação. Eu vejo dessa maneira. Então as pessoas também têm que enxergar desse jeito, né? Como é que a gente tem Aham. feito arte? Como é que a gente coloca essa questão indígena na arte? E assim como as nossas pinturas, né? Inclusive, estou vendo aqui um comentário de uma parente que diz que é pataxó, mas ama as pinturas caiapó. Eu também, mas eu nunca usei uma pintura caiapó, porque eu não acho que seja legítimo eu fazer isso. Não é porque eu sou indígena que eu posso usar pintura de outro povo, vou estar desrespeitando esse povo, nessa história. Se um dia uma mulher caiapó, se um dia outra pessoa que pertence a esse povo pedir, tipo, eu pedir ela aceitar, ou ela quiser fazer uma pintura minha, eu vou me sentir muito honrada por isso. Mas para eu tomar a iniciativa e fazer, eu não faço, sabe? Então são essas coisas também. Então, isso varia muito, tem muita coisa em cima disso. Sim, nossa, eu fico pensando aqui, para você, lógico, é uma opinião sua, então assim, isso não reflete a todos os povos indígenas, você não está Isso. aqui representando a todos os povos indígenas, amém. Não é isso. Então, assim, você está aqui com a sua posição, lógico, e suas ideias sobre isso. Então eu queria entender se dentro dessa cultura pop, um Pantera Negra, que o Pantera Negra é justamente a esse ponto, né? Que ele traz diversos povos africanos para inspiração direta dentro do seu filme, e aí você tem lá muita gente se fantasiando dessas culturas. E aí, se um Pantera Negra, entre aspas, indígena, a nossa onça, seria ok? Seria uma coisa interessante para você? Como é que você vê isso, dentro dessa massa cultura pop louca que a gente vive agora, e as pessoas querem se fantasiar de tudo também. Gente, então, seria muito legal ter uma pantera indígena aí. Eu acho que seria muito da hora. Mas aí é como a gente aborda isso, né? Eu É. quero. Eu sempre. Inclusive, uma coisa que eu estava falando mais cedo na live de tarde, que é de como a gente se enxerga nos personagens, se enxerga nas coisas, sabe? Quando Uhum. eu li o primeiro livro de literatura indígena, eu tinha uns 13, 14 anos. E aí eu fiquei, caramba, o personagem vive a minha vida, sabe? Ele mora numa aldeia, ele é apontado pelas pessoas na rua, ele, sabe, ele vive essa questão de discriminação, da questão territorial. E eu fiquei, poxa, eu sou um personagem de livro, entende? Uhum. Então, é justamente isso. E o desenho tem essa questão, né? O filme, a novela tem essa questão de trazer isso para nossa realidade, para falar um pouco sobre o que a gente vive, sobre as histórias da vida. E isso é muito bom, principalmente para as nossas crianças, né? Quando eu comentei sobre a questão do protagonismo indígena, né? A gente fez uma série primeiro dos desenhos, foi justamente por isso. Porque é essa questão da criança se enxergar e enxergar que a cultura dela é muito importante, né? E aí eu falei sobre o desenho Tainá, que muita gente achava que poderia ser só um estereótipo. E eu tava explicando, gente, vocês têm noção da importância que tem você ser um herói, sabe? Para uma criança? O ser herói é o sonho de toda criança. E principalmente um herói que, Uhum. quando vive a sua realidade, sabe? Eu vejo as crianças que assistem Tainá aqui, elas ficam assim, caramba, eu sou um herói e eu posso defender a natureza. E é isso, sabe? É isso que eu quero ver. E aí eu falo assim, se existisse um pantera indígena, como é que seria isso? Como é que isso ia se dar nessa história, né? Ele
ele não seria. Eu não gostaria que ele fosse um estereótipo, um cara que anda nu, que tem um cabelinho Uhum. cortado em cuia, que é tudo isso que as pessoas pensam, né? Não, eu quero que ele seja um cara normal. Ele é só uma Sim. pessoa que tem as suas habilidades, mas que realmente tem uma história de vida, que tem toda uma questão de pessoa, de sentimento, sabe? E que isso falta muito nas histórias quando fala sobre o indígena hoje. Exato. Então, assim, como é que a gente faz isso acontecer, né? Porque você tem isso dentro da cultura pop, você tem esses elementos ele muitas vezes acabam indo para o mercado. Então, você vai ter bonequinhos indígenas, você vai ter. Vamos supor que fosse a mesma ideia do Pantera Negra, que você vai ter vários povos que vão poder se reunir dentro de um lugar. Inclusive, tem histórias de livros que trabalham meio que essa relação de que os povos indígenas têm cada um seu grupo, tem uma escritora que faz isso até com o Harry Potter, esse universo do Harry Potter. Então, assim, como é que você vai fazer isso dentro desse mercado? Como é que você vai lidar com isso dentro do mercado? Porque é impossível você impedir alguém de se fantasiar, de você impedir essa produção de ter o seu bonequinho, de colocar isso dentro do videogame. E É, o máximo que você respeite e você faça isso junto com mas os é povos justamente indígenas, isso, sabe? Eu depois acho que que isso a vira um conversa, produto. o diálogo muda essa visão, né? Porque as pessoas, às vezes, por que elas enxergam algumas coisas, alguns elementos que não é só um produto, né? É muito mais do que isso. Então, eu acho que é essa conversa que muda essa visão também, né? Que tornaria isso possível, né? Algo que não esvaziasse os significados e a cultura de outro povo. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Você não, por exemplo, você não vê por aí nenhum cara branco se fantasiando de Pantera Negra, né? Tipo, Uhum. ele precisa se colocar no lugar dele. E eu quero, tipo, são diversas situações, sabe? Aí eu falo assim, poxa, mas é como a gente vê isso, né? E falar sobre isso, escrever um personagem realmente indígena é muito difícil, né? Como eu já tinha falado antes, até para mim escrever tem sido muito complicado. Porque eu me coloco assim, poxa, será que eu não tô sendo radical demais, talvez, com o que eu tô pensando sobre os outros povos no meu livro também? Porque não é só sobre falar de respeito ao meu, né? A gente tem que pensar no mútuo aí. E como se dá isso? Até porque o meu desenho é um personagem, o meu livro é de um personagem que não existe, né? Claro, passa por Sim. situações muito parecidas com a minha vida, com a vida de outras pessoas que eu conheço, mas é só um personagem. E é um personagem, uma heroína, né, no fim das contas, que vai entender que ela não é uma heroína, ela é só uma pessoa, ela é só uma garota e que é alguém que vai tentar fazer alguma coisa pelo mundo. É isso, sabe? E aí surge essa questão, né, de será que realmente isso é uma pessoa ou eu estou fantasiando demais uma criação perfeita, né? Então, são diversas coisas aí que para construir uma pessoa, construir um personagem é muito difícil, né? Essa questão de como a gente vende isso, principalmente. Nossa. Eu acho que a venda ela fica muito mais complicada, né? Porque a gente sempre fala aqui de como, por exemplo, como a gente tem muito interesse e respeito pela mitologia cristã. Que a gente está aqui dentro desse bate-papo, a gente sempre coloca essa questão da mitologia cristã dentro desse processo e como isso tem um respeito muito grande e as pessoas acabam venerando isso de alguma forma por estar dentro do nosso maior senso comum aí, é tipo como se fosse a religião de todo mundo, tá dentro do cristianismo. Então você coloca todo mundo isso aí, então tem que respeitar, porque é cristianismo, o cristianismo tem que respeitar. O resto não precisa, tipo, caramba, o que aconteceu? Então, assim, a gente tem lá os filmes bíblicos e as coisas que acabam, de certa forma, divulgando, né, todas essas palavras e a palavra da religião, e aí você não tem isso acontecendo muito dentro dos povos africanos, dentro dos povos indígenas. E aí, quando você tem uma comemoração muito grande, a galera do Pantera Negra é um negócio surreal, levar as crianças para assistir é algo incrível. E aí você faz isso com os indígenas, você vai ter uma outra representação. Lógico, os indígenas podem sair muito mais empolgados de alguma forma, as crianças principalmente, que não estão dentro de muitas questões, mas você vai ter muita gente não indígena achando incrível e querendo fazer um cosplay. Agora eu quero sair daqui É, louco escrevendo um cosplay para postar no stories, sabe? isso é A galera que tá fazendo difícil, cosplay isso tá. é difícil.
E é difícil, porque, pô, como é que a gente faz essa comunicação? É dentro da cultura pop mesmo, né? Que às vezes você acaba divulgando e falando, trazendo essas discussões, vai lá pro Trend Topics, mesmo que falando mal, você vai pro Trend Topics, sei lá, que série horrível. Aí tá todo mundo discutindo sobre cultura indígena dentro desse post. Mas é legal, de certa forma é legal, só que não tão legal. Não, mas isso levantaria diversos debates, né? Isso ia tornar dar uma visibilidade legal para a causa. Eu acho que é bem válido a gente fazer isso, precisamos. Então, correr o Então, risco, né? então é correr o risco. Faz aí e se prepara pra paulada e não fica triste, né, cara? Que eu acho que às vezes a gente toma paulada, tipo, a própria live que a gente fez aqui sobre mitologia brasileira, a gente é contra o termo mitologia brasileira, que ele é muito massificador e exagerado e não faz nenhum sentido. Mas a gente só tomou paulada o tempo todo e é maravilhoso. E a gente saiu feliz, pensando, pô, cara, é essas pauladas que a gente precisa de mais bate-papos desse tipo, para a gente conseguir construir uma ponte que não existe, não tem livro falando sobre isso, não tem ninguém falando sobre isso diretamente, sobre os povos indígenas e suas influências dentro da nossa cultura. E como isso se dá, porque as influências elas não são só diretas, elas têm umas influências indiretas que se dão com o tempo, elas vão se transformando. E a gente precisa muito conversar sobre essas coisas e são coisas que acabam ficando meio que de lado. E aí você exalta um problema, mas não conversa sobre o problema. Você coloca o problema no alto, você joga a bola, mas a discussão ela fica só no ataque. E ela não tem uma volta, não tem um retorno. E esse retorno é justamente esse bate-bola que eu estou tendo com você aqui, que eu acho que é importantíssimo para o projeto. E é uma coisa assim, muito obrigado aqui pela sua presença já desde já. Eu que agradeço o convite, foi incrível isso. É um Pô, bate-papo muito legal, porque a gente abordou umas coisas muito diferentes que eu nunca tinha parado para falar, né? Assim, porque eu não abordo muito sobre essa questão de folclore. Uhum. E isso é muito sensacional. A gente tem uma ideia, às vezes a gente não fala, não divulga, não fala sobre isso. E levantar esse debate, e principalmente trazer essa galera para assistir, entender esses dois lados dessa visão, é sensacional, é Exato. muito importante mesmo. Pô, então você já está convidadíssima aqui para participar em outras lives, em outras comunicações Opa, era nossas que eu volto, hein? aqui. Olha, então assim, vou chamar, hein? Pode ter certeza absoluta que você será uma convidada aqui para te voltar a fazer essa comunicação que é muito importante, trazendo problemáticas mesmo, trazendo questões e buscando o caminho para isso. Não basta só a gente ficar atacando, não basta só a gente ficar Claro. em achismo, em pô, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e a gente traz isso aqui para um outro patamar de conversa, de diálogo mesmo, assim. Eu acho muitíssimo importante e você está É fazendo parte isso. disso aqui agora. Então, assim, muito obrigado. Eu quero que você deixe aqui seus contatos. Você tem lá seu canal no YouTube, que você está tentando upar vídeo aí essa semana. Como é que vai ser? Inclusive, é uma história, né, da lenda da Mesca, que fala sobre. É uma história muito bonita da maternidade, mas que também fala sobre a criação, né, a nossa história para o nascer de uma árvore muito importante na nossa cultura, né? Que é a árvore que dá o incenso, que tem frutos. Então, é isso, gente. Acompanha lá para poder entender direitinho essa história aí, que é muito boa. É uma história muito legal da nossa cultura. Perfeito. Seu canal está no seu perfil? É fácil de Tá no link da encontrar? minha bio. Perfeito, Canal no perfeito. Então, Ré. cara. Então, ó, uma coisa para os professores aí, a galera que me pergunta sobre povos indígenas, uma dica: sigam Alice Pataxó. Essa é a dica aqui que eu vou deixar para Gente, vocês. eu Vá tô lá. prometendo, já tem tempo, fazer um especial só para os professores, né? Porque eles Pô, me enchem de perguntas, me fazem mil e uma perguntas. E como é que eu faço para abordar isso? Como é que gente, eu tenho que fazer algo para vocês, porque vocês realmente precisam. Eu sei que é difícil de encontrar esse espaço de diálogo, né? A gente tenta, mas é complicado. Não dá para mim estar em todas as aulas, então vamos ter que fazer assim. Mas vamos pensando, exato. vamos amadurecer essa ideia aí. Olha Deixa aí, eu gente. deixar um abraço e um beijão para o Biranã e Beatriz Tuxá, que está aqui, maravilhosos, comentando. Beijo, Perfeito. meus parentes. Então, gente, muito obrigado, Alice, muito obrigado a todos vocês que estão aí. Se vocês estão chegando no Folclore BR agora, conheçam o projeto, conheçam o canal. Nós aqui estamos tentando montar várias pontes para discutir a cultura brasileira, como é que a cultura brasileira se dá
de uma forma sem achismos, sem questões estereótipicas. Nós estamos aqui comentando e conversando e tentando fazer uma ponte de diálogo que não tem, gente. É um negócio muito louco. Você falar do brasileiro parece ser uma polêmica. Peraí, cara, você é o quê? Você tá Só onde? dá Por que polêmica. você é polêmico? Por que isso é polêmico, né? Tipo, devia ser um assunto a gente falar de boa, cara. Tipo, pô, você quer saber o que é ser brasileiro? Pô, não quer? Pô, você tá no Brasil, cara. Deixa eu falar essa parada aí. Então, assim, vamos conversar, vamos sair, vamos fazer esse diálogo aqui que é bastante importante pra gente. Vamos continuar aí no nosso Somando Visões 2020 e a Alice foi a nossa participante de hoje. Então, gente, muitíssimo obrigado a todos e até a próxima, gente. Obrigada, Tchau, galera. Alice. Tchau. Obrigado. Até vocês na próxima. Tchau.